Eu não vou descer um nível, eu vou procurar me conter. Aliás, eu fui orientado a nem tocar mais nesse assunto, deixar de lado. Mas em respeito a vocês, vocês que gostam de mim, eu acho que eu tenho que falar, né? Eu não vou citar nomes porque eu não quero briga. Eu não quero briga. O meu papel é expor mal feito com o dinheiro público. Eu sou advogado e tenho a minha ideologia como advogado, que é a ideologia da justiça. Politicamente, eu tenho a minha ideologia, e a minha ideologia é a ideologia da direita. Vamos falar de um jeito bastante simples, simplificar esse debate, né? Existem várias ideologias políticas, mas vamos reduzir aos dois grandes blocos, porque o debate ele é reduzido hoje em dois grandes blocos, até por uma questão de falta de conhecimento das peculiaridades das ideologias diversas dentro do campo da política. Vamos falar em direita e esquerda. Essa divisão direita-esquerda, que nasce na Revolução Francesa, ela ganhou um contorno quase que definitivo ao longo da Guerra Fria. À esquerda estavam todos aqueles que, de alguma maneira, idolatravam Karl Marx e, portanto, sonhavam com o comunismo. E à direita, nós tínhamos aqueles que apoiavam a economia de livre mercado, o capitalismo. Logo, o debate político, desde a Guerra Fria, ele tem esses dois vieses básicos. À direita, o espectro, o contorno marxista, e à direita, o espectro capitalista, da economia de livre mercado, da sociedade aberta, das liberdades. Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para me colocar politicamente para vocês. Em primeiro lugar, dentro desse espectro básico, reduzido, né, a dois blocos, direita e esquerda, sendo a esquerda, portanto, de contorno marxista, com o sonho comunista, e a direita, com o contorno das liberdades, em especial do livre mercado, nós vimos a movimentação das políticas no mundo. A esquerda, né, esquerda, centro-esquerda, etc., sempre nós temos os partidos e os políticos que, de alguma forma, buscam implementar algum ideal marxista / socialista / comunista. São coisas... marxismo, ele prega o sonho do comunismo que se chega através do socialismo. Basicamente, a ideia é essa. E a economia de livre mercado, a sociedade aberta, ela é caricaturalmente, cada um por si, Deus por todos. E quando, no Brasil atual, nós passamos por 8, 12, 14 anos de governo petista, o Partido dos Trabalhadores, eminentemente formado por ideias que vêm do espectro marxista, portanto, um partido de esquerda, começou a pulular no Brasil a ideia de que qualquer coisa que se oponha ao PT é de direita. Tanto que, por muito tempo, o PSDB foi considerado a direita brasileira, porque era ele que rivalizava com o PT. Fora isso, tem uma outra diferença básica, além do espectro marxista e o espectro de livre mercado, entre direita e esquerda. A direita, como o espectro, o contorno é o da liberdade, uma coisa que fica evidente também é a liberdade de crítica. Uma vez que o esboço da direita é a liberdade, o livre mercado de ideias, inclusive, o livre mercado de lideranças, o livre mercado de crenças, é a liberdade no seu mais alto grau. A questão da crítica, dentro deste bloco, que nós resumimos como direita, ela é a tônica da normalidade. Critica-se. Inclusive, dentro da própria direita. A crítica, ela é bem-vinda. Já no bloco da esquerda, uma vez que o ideal é o comunismo, o que é comunismo? Comunismo, tautologicamente, a própria palavra fala, o comum. Você tem que ter uma base de pensamento comum,
Você não pode criticar este pensamento comum, você não pode criticar a liderança comum, você não pode criticar o partido em comum. Ou seja, a crítica é só ao capitalismo, à liberdade. A crítica é a liberdade de crítica. A crítica é para a destruição da fundação do modelo capitalista. Agora, a crítica interna não se permite. Basicamente, muito toscamente, esse é um resumo. Esse é um resumo. Feita essa ponderação, eu volto ao meu caso. Sou advogado, porque tenho ideologia na justiça. Deixei de advogar por desgosto, por ver que um advogado não consegue mais fazer justiça nesse país. E não consegue mais fazer justiça nesse país porque existe um complô contra a justiça, o ideal da justiça. Tornei-me comunicador, tornei-me jornalista. Como jornalista e intelectual público, porque eu não nego esse meu anseio de todo dia que eu me encontro com vocês, querer ensinar alguma coisa do que eu sei, eu tenho, é claro, impresso na minha conduta o meu lado ideológico pessoal. Qual é o meu lado ideológico? Sempre foi o mesmo. Eu sempre fui de direita. E sempre fui de direita por quê? Porque quando eu era mais jovem, quando Lula nem era presidente pela primeira vez, eu tinha horror à brincadeira do seu mestre mandou. Eu sempre fui dono de mim mesmo. Eu sempre busquei viver com liberdade. Eu sempre busquei viver nos meus termos, sem prejudicar ninguém. Sem ganhar dinheiro público. Nunca ganhei dinheiro público. Por quê? Porque, para mim, a iniciativa privada é o que me atrai. Porque quando eu tenho que viver de dinheiro público, eu tenho que dar satisfação ao público. Então, em primeiro lugar, tem gente pedindo satisfação minha. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, porque eu nunca ganhei dinheiro público de impostos. Eu sempre fiz o meu trabalho, ensinei. Então, se você não gosta do meu trabalho, é só não lidar com ele. Ninguém é obrigado a acompanhar. Ninguém é obrigado a acompanhar. E voltando, então, ao jornalismo. O jornalismo, ele requer alguma responsabilidade. Não só o jornalismo, mas a docência, a vida de professor, requer alguma responsabilidade. A vida de intelectual público, de comentarista, de crítico, requer alguma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A despeito do fato da minha ideologia pessoal, do que eu acho melhor para a sociedade, quando eu vou ensinar, ou quando eu vou noticiar, ou quando eu vou analisar politicamente, juridicamente, economicamente, eu preciso me ater ao fato e não às pessoas. Um analista político analisa a política e, de regra, critica quem está no poder. Porque o que afeta a vida pública, o que afeta o dia a dia da população, é aquilo que se faz com o dinheiro público. Então, a análise política ela acaba recaindo quase que completamente sobre as atividades que são feitas dentro da administração pública, com o dinheiro público.